Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Semana começando e semana que deixa o torcedor vascaíno apreensivo, né, para ter respostas depois de mais uma péssima apresentação aí na última partida agora contra o Fortaleza, né, o Vasco levando a segunda derrota consecutiva por uma margem de gols aí alta, né, mais um 3-0 aí na conta, né, dessa equipe que não consegue evoluir dentro da competição. Então a gente vai falar muito sobre isso, nessa queda de rendimento do Vasco nos últimos 12 jogos aí, com aproveitamento de Z4, com apenas 2 vitórias aí nessas últimas 12 partidas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre a pausa que agora o Campeonato Brasileiro terá com mais 2 datas FIFA, né? Será que o Vasco finalmente vai conseguir aproveitar essa paralisação no Campeonato Brasileiro para evoluir na parte física, na parte tática? Será que Felipe Coutinho e Dimitri Payet finalmente estarão prontos aí para entregar o que a gente imagina e espera que eles possam entregar dentro de campo? E também vamos falar sobre o magnata grego, que acabou se manifestando, né, através do filho dele, né? Teve uma conversa pública, né, que foi vazada pelo nosso amigo Zé Colmeia, né, que trouxe ali para o torcedor vascaíno uma expectativa de uma possível negociação aí no futuro. Então a gente vai trazer para vocês aqui na íntegra a conversa, o que falou ali o filho, né, do bilionário grego em relação ao interesse de comprar as ações da Vasco SAF, que coloca ainda mais pressão, né, em cima do presidente Pedrinho, né? Muita gente querendo que o Pedrinho venha a público, se manifeste, fale sobre a situação, né, financeira e sobre a situação da SAF do Vasco. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre esse assunto, né, que nesse momento gera uma certa polêmica dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso vídeo, eu queria convidar todos vocês, torcedores do Vasco, que ainda não seguem a gente, né, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né? E também peço a colaboração de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Apesar de mais uma derrota, né? Apesar ali de mais uma partida extremamente fraca da equipe vascaína, né? Segunda derrota consecutiva do Vasco pelo mesmo placar de 3-0 contra Botafogo e contra Fortaleza, né? O Vasco segue na 9ª colocação, né? O Vasco segue ali naquele grupo que inicialmente aí pode estar buscando vaga numa pré-Libertadores na temporada do ano que vem, ainda mais, né? Ontem o Flamengo, nosso arquirrival, conquistou, né, o título da Copa do Brasil, já garantindo, né, mais uma vaga aí, né, já abrindo uma vaga para o G7. A tendência é que o Botafogo ou o Atlético, obviamente, ganhem a Copa Libertadores. Se o Botafogo ganhar, vai abrir o G8, e se o Cruzeiro ganhar a Copa Sul-Americana, abre ali um G9, ou seja, com isso, hoje o Vasco estaria ali, teoricamente, classificado para a pré-Libertadores do ano que vem, mas não podemos esquecer, né? O Vasco está ali já sendo perseguido de perto por Corinthians, Atlético Mineiro, e com as apresentações que o Vasco vem tendo aí, a tendência é que o Vasco caia na tabela, né? E justamente é sobre isso que a gente vai falar. O Vasco está com um aproveitamento de Z4 nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco só conseguiu 2 vitórias. Pois é, o time do Rafael Paiva aí teve uma queda de rendimento absurda e nada explica, né? Inclusive nosso jornalista aqui no canal, o Lineker Beyond, cobrou o Rafael Paiva na última entrevista coletiva após o jogo, né? Justamente sobre as situações envolvendo Felipe Coutinho e Dimitri Payet, que são as 2 referências técnicas aí da equipe vascaína e não conseguem entregar, né? O Vasco paga aí, somando os 2 salários, 3 milhões de reais por mês para esses 2 jogadores e infelizmente a gente não tem, né, nenhum tipo de ressarcimento desse tipo de salário dentro de campo. Coutinho não consegue jogar, Payet joga um jogo, fica 1, 2 jogos parados, então realmente é muito preocupante e é algo que precisa ser revisto para a temporada do ano que vem. Não é possível que o Vasco vai manter esses 2 atletas e esses 2 atletas não vão entregar, né, dentro de campo o que é esperado deles. Então o Vasco vai ter agora mais uma vez uma data FIFA para tentar recuperar jogador, para tentar colocar jogador em forma, né, para tentar
taticamente falando, estruturar esse time para as últimas 6 partidas do Campeonato Brasileiro, que podem valer muita coisa para o Vasco na temporada do ano que vem. Então essa vai ser aí a 5ª data FIFA durante a temporada, as outras 4 o Vasco não conseguiu aproveitar. É impressionante, todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro conseguem ali fisicamente evoluir a equipe, taticamente conseguem ali recuperar muitas vezes o que foi perdido durante a temporada, e o Vasco não conseguiu. Então a gente fica na expectativa que esse ano o Vasco consiga aí, né, esse ano não, essa data FIFA aí consiga pelo menos evoluir um pouco a equipe para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a campo no dia 19 de novembro contra o Internacional, jogo que vai acontecer em casa, em São Januário, né? Então a gente fica na torcida, fica na expectativa que a equipe aí possa evoluir aí o máximo possível aí nesses próximos dias, né? Nessa semana de treinamento que a gente terá pela frente aí, para que o Rafael Paiva consiga trazer, né, um pouco mais, pelo menos fisicamente, a equipe para um nível um pouco maior. Queria deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a 1xBet, né? O Seleção Brasileira terá 2 partidas, inclusive uma dessas partidas vai ser contra o Uruguai, e teremos jogador do Vasco participando desse jogo. Puma Rodrigues foi convocado, já se apresentou à seleção uruguaia, existe a possibilidade dele inclusive ser titular, né, pela seleção do Uruguai, devido a essa sequência que ele teve agora como titular do Vasco da Gama. E a nossa parceira do canal, a 1xBet, está com uma super promoção para esses 2 jogos da seleção brasileira. A 1xBet está dando para você R$300 de bônus de boas-vindas. Tudo que você precisa fazer é se cadastrar na 1xBet e fazer o seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10, usando o link aqui do nosso canal que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Então não perca essa oportunidade, né? Não perca essa chance. Primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet, fez o cadastro, depositou ali pelo menos R$10 usando o código promocional MARIVASCO, você vai ganhar R$300 de boas-vindas e ainda vai participar de um sorteio dos 2 jogos da seleção brasileira, de 3 camisas da seleção e mais R$1.000 no Pix para cada vencedor. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre a situação, né, envolvendo aí a possível venda da Vasco SAF, né? Muita pressão em cima do Pedrinho, né? Muita gente cobrando que o Pedrinho se manifeste, que o Pedrinho venha a público para falar sobre o interesse, né, do bilionário lá, do magnata grego ali. Realmente ele parece que tem ali uma possibilidade dele fazer uma proposta, e o filho, né, do Marinax lá, né, do magnata grego, acabou tendo uma conversa dele sendo vazada, né? A conversa entre ele, o filho do magnata grego, que é o Iliares, eu acho, né? Eu vou até colocar o perfil dele no Instagram aqui na descrição do nosso vídeo de hoje, com o Fernando, né, que é um influenciador do Vasco. O Fernando é mais conhecido como Zé Colmeia. E ali o Zé Colmeia vazou nessa conversa entre os dois, né? Parece que o filho lá, né, do bilionário grego postou uma foto, né, que ele tem de uma camisa da Força Jovem, e aí o Zé Colmeia perguntou para ele se ele iria fazer proposta, se ele iria comprar realmente as ações da Vasco SAF. E aí ele respondeu em inglês: o futuro vai dizer o que vai acontecer. Ou seja, deixou ali no ar, né, essa possibilidade, deixou no ar ali essa situação. Inclusive vou até colocar para vocês aqui, ó, no cantinho da tela, a conversa entre o Zé Colmeia e o filho do magnata grego. Então o Pedrinho agora, né, sendo muito cobrado pelos torcedores, sendo muito cobrado aí pela imprensa, né, para que ele venha a público. E a gente imagina que essa semana o Pedrinho deve vir, né, realmente aí a dar uma coletiva para falar, primeiro, da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né, sobre tudo que está acontecendo dentro do futebol vascaíno, e também responder essas perguntas aí referentes à possível venda da Vasco SAF. E aí eu pergunto para você, o que você está achando? O que você imagina que vai acontecer agora no final desse ano, né? Lembrando que existe uma ação na Justiça entre Vasco e a ECAP, né? E a 777 será julgada no final desse mês. O julgamento está marcado para o dia 27 de novembro. E ainda existe, né, a questão da arbitragem lá na FGV, né? A FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas ali, que pode acabar culminando com a recuperação, né, das ações por parte do Vasco, e aí uma possível venda vindo a acontecer, talvez ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. Mas tudo, obviamente, tem que vir da boca do Pedrinho, né? O Pedrinho, obviamente, tem que se manifestar, tem que falar sobre essa situação. É importante até para o torcedor que está criticando, para o torcedor que está cobrando, né, o Pedrinho em relação a tudo isso, entender o cenário, né? Entender tudo o que está acontecendo dentro do clube nesse momento. Mas como eu falei, tá aqui, ó, a conversa do magnata, né, do filho do magnata grego, com o influenciador aí, Zé Colmeia, falando, né, sobre essa
possibilidade, né? Falando aí sobre essa questão envolvendo a compra das ações da Vasco SAF. Beleza, galera? Ó, hoje à tarde a gente está de volta, por volta ali das 4, 5 horas da tarde. A gente faz o nosso segundo vídeo aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!